Isaías capítulo 31, os versos de 1 a 3 dizem assim: Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos. Eles confiam em carros de guerra porque são muitos, e em cavaleiros porque são fortes, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Porém o Senhor também é sábio e faz vir a desgraça. Ele não volta atrás naquilo que falou. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra os que ajudam os que praticam o mal. Pois os egípcios são homens e não deuses. Os seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, tropeçará aquele que ajuda e cairá quem é ajudado. E juntos todos perecerão. Que Deus abençoe sua palavra ao nosso coração. Amém? Irmãos, eu gostaria de meditar com os irmãos sobre o tema refúgio seguro. Refúgio seguro. Veja qual era o contexto aqui do texto que nós acabamos de ler. Irmãos, a Assíria, não é Síria não, Assíria. A Assíria estava representando uma grande ameaça contra Jerusalém. Então a Síria era forte, poderosa, era abusada também. Eles, quando começavam a ameaçar, ameaçavam para amedrontar mesmo, para causar um clima de terror. E o que ocorreu? Os sábios entre aspas, conselheiros de Jerusalém, estavam dizendo que eles deveriam descer ao Egito, mandar buscar a ajuda do Egito. Por quê? Porque o Egito era uma nação que tinha muitos carros de guerra, muitos cavalos. Os cavalos do Egito, as éguas do Egito eram famosas. O Egito tinha os cavalos que eles vendiam, exportavam. Então o Egito era símbolo de muitos carros de guerra, de força militar, etc. E os conselheiros lá em Jerusalém diziam: vamos buscar socorro no Egito, porque a Síria vindo, se tivermos a proteção do Egito, nada de mal nos acontecerá. Nesse contexto, aí nós lemos o profeta Isaías, Deus falando com ele: ai dos que descem ao Egito. Ou seja, Deus estava dizendo: ai dos que descem ao Egito. E esse ai é uma declaração de juízo. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavaleiros e em carros de guerra. O Salmo 20, o verso 7 diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Qual era o pecado aqui? Era entender, era compreender que o refúgio, o socorro, a segurança estava lá no Egito, nos carros de guerras do Egito. Você sabe que nós temos um permanente desafio, o desafio de continuarmos olhando para Deus. Veja só, eles confiavam nos carros de guerra do Egito, porque eram muitos e muitos os cavaleiros, porque eram fortes, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Aqui é que estava o pecado. Olhava para o Egito e confiava que do Egito viria a solução, no Egito estaria a proteção, mas o texto diz: mas não olha para Deus. Irmãos, na minha vida pessoal, muitas vezes eu já me enganei. E agora, enquanto estou falando com os irmãos aqui, eu estou me lembrando de situações. Certa ocasião, eu estava assim, com uma convicção, de que uma determinada pessoa poderia muito me ajudar, poderia muito ajudar a nossa família.
Nós estávamos com uma situação, precisando de uma ajuda, de uma solução, aquilo estava nos perturbando, quando de repente soubemos que uma determinada pessoa estava ocupando uma posição que podia nos ajudar, não era fazer nada errado não, mas era não dificultar como as coisas estavam sendo dificultadas, e poderia assim realmente ajudar, não fazendo nada errado. E eu fiquei muito feliz quando soube que aquela pessoa estava naquela posição, porque eu pensei, poxa, a gente ajuda tantas pessoas, e essa pessoa já foi até ajudada por nós, eu já ajudei, nossa família tem uma afinidade tão grande, e já ajudou também, situação séria que a pessoa viveu, gente da minha família ajudou mesmo, com situação assim bem grave, difícil, de saúde e tudo. Meus irmãos, foi uma grande decepção. Em vez de ajudar, só piorou. Só piorou. Na sua vida, talvez você, não sei se você já lembra de situações assim. Por quê? Porque você confiou que a solução estava numa pessoa, a solução estava em alguém que não fosse Deus. Às vezes Deus até permite que a gente passe por certas coisas, irmãos, para nós pararmos de confiar no homem, no ser humano, na força do nosso braço. Às vezes a nossa confiança está toda em nós mesmos. A pessoa se sente forte, se sente com saúde, se sente capaz, se sente inteligente, a pessoa se sente esperta, de repente vem o quebrar das pernas, aquilo que parecia tão fácil, aquilo que parecia você sabia resolver tanto. Muitas vezes a dificuldade aperta para que nós olhemos para o Santo de Israel. O pecado aqui era justamente esse. Eles confiam em carros de guerra, porque são muitos, em cavaleiros, porque são fortes, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam. Vez e outra, alguém diz, agora é só Deus mesmo. Agora é só Deus? Não, irmãos. Desde sempre foi só Deus. É desde sempre. Às vezes a pessoa está perdendo a saúde, aí diz, agora é só Deus. Não, agora é só Deus quando estava com saúde também, porque você com saúde, mas sem a bênção de Deus, não ganha nada não, não tem vitória alguma, não tem sucesso algum, não prossegue em nada. A pessoa tem uma reserva de dinheiro, confia naquela reserva, sem a bênção de Deus, não existe reserva de dinheiro neste mundo que dê jeito. Então, havia ali um pecado. Aí o verso 2 diz assim, porém o Senhor também é sábio. Essa é uma declaração, irmãos, meio assim, irônica. O Senhor também é sábio. Por que existe essa expressão, o Senhor também é sábio? Por causa dos sábios que estavam aconselhando a buscarem solução, refúgio, segurança no Egito. Os sábios se reuniam, e você sabe que a gente vê isso hoje de uma maneira tão nítida. Os sábios deste mundo, os governantes se reúnem para no final o quê? Não saber o que fazer. A ONU se reúne, lá tem as reuniões, né? Aí tem os discursos dos chefes de Estado, eles saem de lá mais perdidos que entraram. Toda vez é assim, não sai de lá com uma solução, é só problema. Reúne para cá, reúne para lá, dá entrevista para cá, conversa para lá, solta nota para não sei aonde. Os graves problemas do mundo só se acumulam. Só se acumulam. Os sábios lá em Jerusalém estavam dando conselho para buscar a solução no Egito. Aí Deus diz assim, eu também sou sábio. Eu também sou sábio.
O Senhor também é sábio. E sabe o que o Senhor vai fazer? Porém, o Senhor também é sábio e faz vir a desgraça. Ele não volta atrás daquilo que falou. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra os que ajudam os que praticam o mal. Então Deus está dizendo assim: vocês são sábios, eu também sou sábio. Eu vou permitir que a desgraça chegue aqui e não sobrará sábio algum. Porque diante de uma situação de dificuldade realmente, não sobra ninguém. Irmãos, eu não sei os irmãos aqui, mas eu vivi na minha infância e depois já, faltando dias para eu ser ordenado pastor, eu estava em Manhumirim, quando passamos lá, na minha vida lá em Manhumirim, a cidade passou por 3 tragédias. Depois que eu já era pastor aqui, a cidade passou por uma outra tragédia há uns anos atrás. A enchente tomou a cidade. E aquela chuvarada de enchente, porque o rio sobe. E os irmãos sabem, Minas Gerais tem muitas montanhas, muitos morros. E muitos morros, muitos desmoronamentos. Cidade cheia de água e muitos desmoronamentos. Madrugada com temporal. Eu me lembro, eu tenho a imagem na minha memória, eu pequeno, chegando na janela assim, e a nossa rua igual um rio. E um homem muito conhecido na nossa cidade, que era muito pobre, mas ele é muito trabalhador até hoje. Ele está idosinho lá trabalhando. Ele é uma pessoa que conseguiu assim ter um comércio grande. A casa dele era a melhor casa da nossa rua. E eu me lembro que eu olhei pela janela e o vi no meio da rua carregando uma cama com alguém, tirando os móveis de dentro de casa. Amigos sendo soterrados por desmoronamento de barranco. Uma madrugada daquela, veio um desmoronamento, 16 casas desapareceram juntas. Meu pai, pessoas queridas nossas, sogro da minha irmã, todo mundo ajudando a socorrer, todo mundo naqueles morros, tentando salvar alguma coisa, povo da igreja ajudando. Irmãos, quando vem umas situações assim, é que o ser humano vê o tamanho que ele tem. O ser humano todo orgulhoso, nós não somos nada. Vem uma ventania e acaba com a cidade inteira. Um tremor acaba com uma cidade inteira. Não são só fenômenos da natureza. Os irmãos, mas vejam, lá em Los Angeles, aquela cidade que tem as casas riquíssimas, tem umas ondas de fogo lá, de incêndios. Às vezes queimam aquelas casas durante dias. Aqui ninguém segura. São fenômenos da natureza. Também, meus irmãos, situações de guerras. Situações de guerra é uma coisa tão triste. As pessoas ficam no relento, os fugitivos de guerras, os prisioneiros de guerra. Que desgraça! Às vezes vêm essas situações, as pessoas têm aquele choque. Tanta gente achava que depois da pandemia o povo ia se voltar para Deus. Primeira coisa que a pessoa quer fazer é voltar a um carnaval potente. É assim, é vontade de afrontar, de fazer aquilo muitas vezes que desagrada a Deus. A pandemia acabou, os bares lotaram. As confusões nas famílias, povo dentro de casa, cresceu a confusão. Agora veja, cresceram as agressões, os divórcios pós-pandemia por causa do período de convívio na mesma casa, aquela confusão. Aqui Deus está dizendo, o Senhor também é sábio,
E às vezes, irmãos, Deus permite a desgraça, porque Ele quer consertar alguma coisa. Ele quer consertar alguma coisa. Aí o texto diz: porém o Senhor é sábio, faz vir a desgraça, não volta atrás naquilo que falou. Ele se levantará contra os malfeitores e contra os que ajudam os que praticam o mal. Verso 3: pois os egípcios são homens e não deuses. Ora, como é que vocês querem buscar no Egito a solução, se lá só tem homens? E eu sou Deus, eles não são deuses. Os seus cavalos são de carne, ou seja, são facilmente destruídos. Os cavalos são atingidos, são feridos, e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, tropeçará aquele que ajuda e cairá quem é ajudado. Quando o Senhor estender a mão, vai cair o Egito, se ele ajudar, e Jerusalém, que quer ser ajudada pelo Egito, porque está colocando o coração lá no Egito e não em mim. Todos perecerão juntos. Verso 4: porque assim diz o Senhor: como o leão e o filhote do leão rugem sobre a presa, e ainda que se convoque contra eles grande número de pastores, não se espantam com o barulho, nem se apavoram com os gritos desses pastores. Assim o Senhor dos exércitos descerá para lutar sobre o monte Sião e sobre a sua colina. Aí agora Deus mostra que Ele vai proteger Jerusalém. Num determinado tempo, Ele permitirá a desgraça, mas depois Ele será a proteção. Verso 5: como uma ave paira sobre o ninho, assim o Senhor dos exércitos defenderá Jerusalém. Ele a defenderá e salvará, poupará e livrará. Não é o Egito quem salva, não são os cavalos do Egito que têm força. O Senhor vai pairar sobre Jerusalém como uma ave que vigia o seu ninho. Os irmãos já viram o quero-quero. Quero-quero coloca os ovinhos, a quero-quero coloca os ovinhos lá e fica o casal, não é assim? Você sabe que quem parte para cima da gente é o macho, né? Começa avisando de longe e vem atacar. Eu me recordo que estava no curso de mestrado e na hora do intervalo descobriram lá o casalzinho de quero-quero com os ovinhos. E o desafio era passar perto. Fica aquele monte de homem junto lá, muitos dias começa a inventar moda. Ninguém queria machucar os bichinhos não, e nem mexer com os ovos, mas era o desafio de passar perto. Irmãos, mas deram cada tropeção lá, porque o bichinho também, eu vou te contar, aquela turma de homem de cá, e ele de lá. Foi um, foi outro, quando foi o terceiro, ele começou a vir junto. Eu passei numa velocidade que eu acho que eu ganharia uma medalha de ouro lá no disparo lá dos 50 metros livres. O bichinho vigiando ali. Irmãos, Deus vigia nossas vidas. Ele é a nossa proteção, e diz o texto: assim como a ave paira sobre o ninho, o Senhor dos exércitos defenderá. Verso 6: ó filhos de Israel, voltem-se para aquele contra quem vocês se rebelaram tão profundamente. Por que houve uma rebeldia contra Deus assim? E desprezar Deus desse modo? Por que desprezou Deus? Como se Deus não existisse. Aí o texto diz: voltem-se para Deus, pois naquele dia cada um de vocês jogará fora os ídolos de prata, os ídolos de ouro, que as suas mãos pecaminosas fabricaram. Aquele dia que Deus vai defender é o dia que houver uma mudança. O dia que vocês pegaram os ídolos e jogarem fora, os deuses feitos por mãos de homens, e jogarem fora. Então o Senhor vai defendê-los como uma ave que protege o seu ninho. Então o Senhor lhes salvará.
Não é enquanto vocês continuam com os corações dependendo, colocando a fé, a confiança, tentando se alicerçar no homem, num casamento, numa profissão, na inteligência, na própria família. Não, é quando vocês tirarem tudo isso e deixar Deus no trono, aí o Senhor salvará. Aí o texto diz no verso 8: a Assíria cairá pela espada, não de homem, a espada não de ser humano a destruirá. A Assíria fugirá diante da espada, e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. De medo não enxergará a sua rocha de refúgio. Os seus príncipes apavorados desertarão a bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha está em Jerusalém. O inimigo vai fugir não pela força do homem, mas pela força do Senhor. Por isso, meus irmãos, se cumpre aquela palavra que diz: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Hoje, quando você olha adiante, qual é o inimigo que está à sua frente? Quais são os gigantes? Eles serão derrotados como? Na força humana? Não. Não. Hoje, irmãos, antes de dormir, seria bom nós fazermos uma oração e pedirmos a Deus que Ele sonde os nossos corações e Deus nos mostre se nós estamos confiando em deuses falsos. A sua confiança, a sua esperança, a sua solução não está em ser humano. Irmãos, uma vez uma pessoa me perguntou se aqui na nossa igreja tinha muita gente rica. E teve até uma pessoa que encontrou aqui na rua um dia e falou que não vinha na nossa igreja não, que a nossa igreja só dava gente rica, que aqui era um desfile de moda. Aí eu falei: tá vendo, vocês ficam vindo bonitos para a igreja, a pessoa fica lá espantada, né? Mas aí uma pessoa perguntou se tinha muita gente rica. Aí eu expliquei, né? E a pessoa disse assim: não, mas não tinha que ter assim gente bem rica lá, sustentando a igreja, não? Eu disse: não. Uma bênção para nós é não ter. Uma bênção para nós é não ter uma pessoa sozinha que pega e paga um galpão sozinha, e compra um terreno e faz tudo sozinha. Isso diminui a verdadeira igreja. E a gente passa a confiar numa pessoa, a achar que a solução da vida da igreja, do sustento da vida da igreja é uma pessoa. Ainda bem que nós não temos. Se você ficar ricão, que Deus te abençoe, mas que a nossa igreja nunca dependa de uma pessoa, até porque a pessoa passa a se sentir dona de tudo. E, irmãos, às vezes nós não temos certos amparos aqui e ali, para o nosso coração também não fugir, para o coração continuar dependente de Deus, porque facilmente nós direcionamos a nossa fé para alguém que não é o verdadeiro Deus. O Egito tinha ficado para trás há muito tempo, mas a fama que lá tinha os cavalos de guerra, os carros de Faraó, estava cativando os sábios, porque quando a gente, não adianta ser sábio sem ter temor a Deus, não adianta. É o temor a Deus que faz a gente dizer assim: Deus está por nós. A gente toma o remédio, nós confiamos que o remédio é uma bênção, mas nós cremos mesmo é no Senhor. O remédio dado por Deus, com a bênção de Deus, é maravilhoso, mas nós cremos em Deus. Tudo que você tem, sem a bênção de Deus, nada é.
Todas as virtudes também nada são. Nenhum de nós aqui tem capacidade de recuperar um casamento, de restaurar uma família sozinho. Nenhum de nós consegue restaurar uma casa. Nenhum de nós aqui consegue restabelecer o lado emocional se Deus não abençoar. Você fica totalmente desequilibrado, desequilibrada. Você pode ter estudado, você pode ter lido muita coisa, você pode ter muita informação. Se Deus não cuidar da sua vida, você não dá conta. Não dá mesmo. Porque nós somos muito frágeis. Nosso refúgio está no nome do Senhor nosso Deus. Amém?